terceira aula, às vezes eu começo a aula com a dinâmica, pedindo para vocês se reunirem, né? Com o número de pessoas que estiverem para tocarem o projeto. Vocês vão fazer isso em equipe, tá bom? Vão desenvolver as dinâmicas das aulas, que é desenvolver o planejamento macro de um projeto que eu vou apresentar para vocês amanhã, em equipe. Então, eu preciso que vocês cheguem pontualmente. Eu sei que às vezes existe a dificuldade do trânsito, né, em Angola, tudo, mas pedir para vocês nessas 2 semanas fazerem um esforço. Pessoal, então, continuando, os nossos objetivos, segundo o que foi apresentado pelo Miguel, né? Permitir que vocês compreendam a importância da aplicação das boas práticas de gestão de projetos para a sua carreira e para o desempenho da sua própria empresa, como eu mencionei anteriormente. Aplicar os conhecimentos sobre gestão de projetos para efetivamente planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar os seus projetos, certo? Esse é o nosso objetivo. Nós temos aqui como macro objetivo também. Espera aí só um minutinho que a slide saiu da minha tela. O macro objetivo, apresentar ferramentas e práticas, né, essenciais para a melhor condução dos seus projetos. Ao longo das aulas eu falo das ferramentas e vocês vão de pronto aplicá-las, né, para que essa formação seja o mais prática possível. Entender como a ferramenta Canvas em gerenciamento de projetos pode ajudá-los na construção de uma visão mais ampla e multidisciplinar dos desafios à frente. Desafios de organizar os recursos necessários, certo? Dentro dos processos, né, de construção de um projeto de resultado para atender aos interesses e às necessidades de alguém que demandou de vocês esse projeto. Tá? Porque se alguém precisa ou resolver um problema ou melhorar algo que já existe para competir com o mercado ou para internamente poderem melhor executar aquilo que fazem. E tratar isso como um projeto. Tá? Muitas das vezes, muitos de vocês trabalham com diversas atividades e não sabem que fazem parte de um projeto. Por quê? Porque segundo a maturidade em gestão de projetos da sua empresa, ela não trata aquilo que faz como projeto. Ela não deixa explícito e claro, olha, isso é um projeto, tem esse objetivo específico, começa hoje e termina no dia 23 de julho. Vão participar desses projetos estes recursos humanos, cada um dentro da sua função, tendo, né, responsabilidades que devem estar alinhadas aos objetivos deste projeto. Em paralelo, você também trabalha com o projeto 2, que começa daqui a um mês e termina daqui a um ano, certo? A você será atribuído as funções A, B, C e D, tá? Espera-se de você estas ou aquelas contribuições. Daí você explicitou, deixou claro para todos quais são os projetos e quais são as responsabilidades de cada um de vocês, em cada um dos projetos, para além das atividades, razão pela qual vocês foram contratados, que são as atividades para manter a rotina, o dia a dia da sua empresa. Se você é um administrativo, né, Linda? Você tem uma série de atividades administrativas que são rotina, você faz elas com frequência. Mas existem algumas atividades específicas, tá? Que foram demandadas a você por conta do novo projeto que surgiu, certo? Então, a Linda está tendo que administrar recursos financeiros e administrativos para a criação de uma nova sala de aula. Eu posso tratar a criação dessa nova sala de aula como um projeto? Essa criação de uma nova sala de aula, valeu, Linda, ela você faz ela todo dia? Não faz.
de tempos em tempos, vocês estão ampliando a estrutura da escola, então você pode criar um projeto que é ampliação ou criação de uma nova sala de aula que vai demandar da Linda algumas atividades extras para atender às necessidades do projeto, não do dia a dia da Linda, que é o dia a dia administrativo de uma empresa. Certo? Daí nós separamos atividades de projeto e atividades da rotina. Certo? E essa separação ela é importante para quê? Para a gente melhor organizar os recursos, melhor organizarmos os tempos que nós temos, o dinheiro que nós temos e dar foco para aquilo que nós precisamos alcançar, que tem prazos específicos, que são os nossos projetos. Em linhas gerais, esses são os nossos objetivos específicos. Ao concluirmos a nossa formação, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual a visão de vocês. Alcançamos os nossos objetivos, agregamos conhecimento e valor. Pensem naquilo que vocês conheciam até hoje e a partir de hoje, né, considerando que a gente vai discutir nos próximos encontros e as práticas e ferramentas, o que é que vocês ganharam em termos de conhecimento? Puxa, a partir disso que foi falado, desse exemplo, agora eu entendo melhor o que eu estou fazendo. Agora eu entendo melhor como me organizar melhor para poder fazer as atividades de rotina e fazer as atividades de projeto, separando uma da outra, certo? E melhor organizar o meu tempo também, de acordo com as prioridades de projeto ou as prioridades de rotina, porque eu tenho que fazer as duas, tá? Então, essas boas práticas é para nos ajudar nesse sentido, tá? Aqui nessa aula 1, né? Qual é o objetivo, né? Que vocês entendam, né? Como profissional pode ascender na carreira, desenvolvendo as competências de gestão de projetos. É sempre uma pergunta que eles fazem, né? Afinal de contas, para que eu vou empenhar esforço nessa formação? Para que eu vou fazer essa formação? Só pela empresa? Ou pela empresa e por mim? Para a minha carreira? Se eu melhorar a minha carreira, certo? Eu vou contribuir naturalmente, automaticamente, com a melhoria da maturidade em gestão de projetos da minha empresa. E aí a minha empresa vai ter ganhos e benefícios que são, por exemplo, redução de desperdícios, redução do tempo para concluir, né, tarefas importantes, projetos importantes, redução de conflitos, né? Me destacar e me diferenciar enquanto empresa no mercado, porque eu trato os meus clientes de forma diferenciada, porque eu ouço os meus clientes, porque eu chego ao final, né, do projeto atendendo aquilo, sabendo o que de fato ele quer, de fato, para melhorar também a vida dele, cliente, não só da minha empresa. Então, para melhorar a minha carreira, a gestão de projetos não é apenas para o gerente de projetos. Ela é uma competência essencial até para trabalhos do dia a dia, porque nós vamos discutir ferramentas, técnicas que vão nos ajudar na execução das atividades de projeto, o nosso foco, mas é óbvio que estas ferramentas e técnicas vão também me ajudar na condução dos meus trabalhos do dia a dia na minha empresa, né? Em qualquer área que você esteja atuando dentro da sua empresa, tá? Ou em qualquer segmento de negócios, seja na engenharia, na saúde, na educação, na tecnologia, finanças. Tá? Um segundo benefício, dominar suas práticas permite melhor coordenar a sua equipe, planejar melhor, executar com foco e entregar os resultados. Um profissional que pensa como gestor de projetos, e essa formação nossa de fundamentos em gestão de projetos, a gente vai estar sempre falando do papel do gestor de projeto e do papel dos membros da equipe do projeto que vão dar apoio a esse gestor para organizar os recursos e entregar
os resultados esperados. Profissional que pensa como gestor de projetos assume visão sistêmica, entendendo o impacto das suas ações no todo, no tempo, nos custos, na relação com o cliente, na relação com os órgãos regulatórios que delimitam, né, fronteiras do que você pode fazer segundo as regulamentações, nas relações com os vizinhos que fazem parte desse seu projeto, nas relações com o mercado financeiro ou a banca que financiou o seu projeto, tá? Então, o impacto de ações no todo do seu projeto. O profissional ganha credibilidade por entregar o que promete, porque se ele melhor planejou, a probabilidade de ele executar e entregar aquilo que ele planejou aumenta, porque não está saindo da cabeça do dia a dia, ele acordou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou apagar esse incêndio, vou resolver isso daqui, e agora, o que eu faço? E aí ele começa a pensar o que faz, daí perde o foco. Não, ele planejou, ele melhor se organizou, melhor organizou sua estrutura e os seus recursos. Aí ele ganha credibilidade por entregar o que promete. Torna-se referência de confiabilidade e resultado dentro da organização, por melhor organizar e planejar aquilo que faz, certo? Miguel, você está presente? Pessoal, eu vou pedir a gentileza a vocês. Em geral, a gente para fazer um pequeno intervalo para vocês descansarem um pouco a cabeça, tomarem um café, tomarem uma água, 8h15, 8h20. Tá? Vocês me lembram aí quando der esse horário? Se eu por acaso extrapolar, me avisa aí, professora, faltam aí 2 minutos. Ou, professora, passou 2 minutos. Posso contar com vocês? Pode sim, pode sim. Obrigada, Valdemar. Dá o joinha aí, tá? Pra gente fazer essa inter-relação aí. Pessoal, o que é gerenciamento de projetos? Então, vamos para... Valeu, Catarina, obrigada. Vamos, então, para alguns conceitos para nós nivelarmos o conhecimento entre todos aqui dessa turma, tá? O que é gerenciamento de projetos? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, visando atender aos seus objetivos específicos dentro de um prazo, segundo a definição do Guia PMBOK 2021, tá? Foi a nossa última versão. Perdão, a 7ª versão. Este ano foi recém-lançado a 8ª versão desse Guia PMBOK. Esse ano, 2025. Agora, esse ano vai ser feitas as primeiras certificações com conceito e com essa revisão, a partir dessa revisão. Tá bom, pessoal? Então, toda vez que falarem para vocês de gerenciamento de projetos, é isso daí. É a aplicação destes conhecimentos que nós vamos discutir na nossa formação de fundamentos. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me parando. Estratégia e gestão de projetos. Aí é que vai medir um pouco o grau de maturidade destas empresas, ou construção desta maturidade em gerenciamento de projetos. O que é um projeto, pessoal? É algo que eu estou pensando fazer para obter um resultado no futuro, transformando em realidade aquele pensamento inicial. Daí, quando eu falo de empresas com um grau de maturidade em gestão um pouco maior, eu estou falando daquelas empresas que se reúnem anualmente para desenhar um planejamento estratégico. Em geral, eles reúnem-se com
diretores, gestores da área administrativa, financeira, comercial, marketing, operações, jurídico. Cada diretor faz um planejamento estratégico do que ele deve fazer, a área dele deve fazer para melhorar a gestão dos seus negócios no curto, no médio e no longo prazo. O que é curto prazo para a maioria das empresas? O ano fiscal. Então, marketing vai fazer o seguinte, vou falar, o que eu devo fazer sob o ponto de vista de marketing para minha empresa crescer, para minha empresa melhorar o faturamento, para mim aumentar a capilaridade da minha empresa em Angola inteira, em outras províncias de Angola. Marketing pensando. Daí vem a área financeira e diz: o que eu devo fazer, planejar, para ajudar a minha empresa a aumentar o faturamento? A divulgar ou aumentar a capilaridade dos serviços que eu presto em Angola toda. Diminuir os retrabalhos, o custo operacional. Daí vem a operação, que trata de desenvolver os produtos, razão pela qual essa sua empresa existe, core business da sua empresa. A operação pergunta: e eu? O que eu devo fazer para planejar ou ajudar a minha empresa a aumentar o faturamento, a reduzir os custos operacionais, a lançar novos produtos? O que eu devo fazer para ajudar essa minha empresa a continuar crescendo? Cada área, cada departamento vai fazer um planejamento. Geralmente, as empresas com esse grau de maturidade em gestão se reúnem em setembro, outubro, novembro e elaboram o planejamento estratégico da organização a partir da colaboração de todos os gestores. E aí, a partir do pensamento estratégico de cada um dos diretores, eles elaboram a estratégia, o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos. E aí, eles vão criar as diretrizes estratégicas da empresa. Exemplos de diretrizes estratégicas: aumentar o faturamento da minha empresa em 13,4% até dezembro de 2026. É um exemplo de diretriz estratégica. Aumentar o meu marketing share em 22,3% até dezembro de 2023. Criar 2 novos produtos que ajudem a empresa a aumentar o faturamento até dezembro de 2023. Cada área vai pensar estrategicamente, criar diretrizes estratégicas, que são essas: aumentar o faturamento no prazo X, aumentar a capilaridade da empresa, melhorar o marketing share, melhorar a imagem organizacional, pode ser uma diretriz estratégica da sua empresa. Para isso acontecer, vocês precisam pensar em quais os projetos a sua empresa tem que conduzir até dezembro de 2023 para essas diretrizes estratégicas, com as metas que eu exemplifiquei, possam ser organizadas. Eu identifico os projetos e vou trabalhar cada um destes projetos para até dezembro de 2026 eu transformar em realidade aquele pensamento do futuro que, em geral, tem a ver com contribuir com a minha empresa para que ela sobreviva, cresça e cresça. Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão vendo o alinhamento do negócio com o projeto em si? A partir de agora, eu vou focar na gestão dos projetos. Perfeito, Catarina. A partir de agora, eu vou focar na gestão dos projetos,
que vão ajudar os gestores do negócio a alcançar as diretrizes estratégicas daquela corporação. E uma empresa com uma boa gestão, com uma boa maturidade na gestão dos seus projetos, sabe dizer quais são os projetos que eu estou conduzindo, onde eles estão acontecendo, nos departamentos financeiro, RH, marketing, operação, quantos são, e o alinhamento de cada um destes projetos com cada uma das diretrizes estratégicas. O meu projeto sozinho vai ajudar a aumentar o faturamento da minha empresa em 52%. Daí vão precisar de outros 3 projetos para ajudar a alcançar os outros 48% do que seria a minha meta até dezembro de 2026. Faz sentido, pessoal? Vocês conseguiram pegar a relação projeto com diretrizes, alinhamento com as diretrizes estratégicas da empresa? Uma coisa eu estou falando do negócio e a outra de quais são os projetos que vão me ajudar a alcançar essas diretrizes do negócio. Compreendeu, Valdemar? Perfeito. Pessoal, não tem a tela inteira de todos que estão na sala. Agostinho, você entendeu a correlação de gestão de projetos com as diretrizes do negócio? Agostinho? Sim. Entendeu a correlação? Sim, realmente está muito interessante a forma conforme a professora está a debruçar do tema e realmente isso mostra o quanto é mesmo importante termos esse conhecimento quanto à gestão. Ajuda bastante, porque isso dá-nos mais abertura de como nós devemos ter uma interação, não é? E os passos necessários para que possamos então fazer aquilo que compete à responsabilidade de cada um no exato momento do trabalho. Tá a ser fantástico. Está a ser fantástico. E à medida que o tempo for passando, Agostinho, você vai percebendo mais conexões do que eu vou falar no futuro com isso que eu estou falando agora. E eu sempre vou trazer à tona para vocês fixarem, se tornarem mais para esse tema, né? Correlação do estratégico com o projeto, fique mais familiar para a cabeça de vocês. Vocês vão percebendo o sentido dos passos seguintes com esse primeiro passo, que é a nossa primeira aula. Certo? Pessoal, aqui, projetos e empresas. Em linhas gerais, só reforçando o que eu já falei anteriormente, graficamente está um slide para vocês não se esquecerem do nosso papel. Eu estou falando nosso agora enquanto gestores de projetos, membros de equipe de projeto, que tem a ver com o tema central da nossa formação. Nosso papel, geração de valor. Projetos servem para gerar valor. Para quem? Para a empresa, para atender os objetivos empresariais, certo? Para, a partir deles, nós desenharmos um melhor planejamento estratégico, quais são as ideias, e a partir daí você envolver o corpo mais tático, operacional, para eles contribuírem com ideias que ajudem a alcançar essas diretrizes estratégicas, certo? Aí eu vou fazer o alinhamento estratégico dessas ideias que vão se tornar no futuro projetos, certo? Qual o alinhamento estratégico dessas ideias com as estratégias? Mas antes de selecionar os projetos para trabalhar, eu vou fazer os estudos de viabilidade. Qual a viabilidade financeira destas ideias que futuramente se transformarão em projeto? Qual a viabilidade humana? Às vezes eu estou num ponto, numa região de Angola, que eu tenho carência de mão de obra qualificada para o projeto que eu tenho interesse. Então, eu tenho que pensar em trazer mão de obra qualificada de outro local, Luanda. Qual é o custo disso? Qual é o risco disso? Preciso capacitar mais essa mão de obra?
Então, eu vou fazer estudos de viabilidade humana, estudos de viabilidade ambiental, a depender da natureza daquilo que eu estou tratando. Vocês que são da construção, vocês se esbarram frequentemente, né, com questões questões ambientais, com licenças ambientais, geológicas, né? Própria área que vocês estão organizando, limpando, se existe algum tipo de vegetação que é protegida pelo Estado, quais são os impactos deste seu projeto sob o ponto de vista ambiental e quais são as consequências de não fazer estudos de viabilidade. Feitos os estudos de viabilidade financeira, viabilidade técnica, viabilidade ambiental, viabilidade humana, eu seleciono os projetos que podem gerar valor de acordo com aquelas diretrizes estratégicas estabelecidas pela turma do negócio. Pessoal, onde nasce o escopo? Escopo de um projeto, pessoal, escopo é uma linguagem bem nossa aqui da área de projetos, né? Escopo é tudo aquilo que eu vou fazer. Plano, projeto elétrico, faz parte do escopo de uma construção de uma casa. Projeto arquitetônico faz parte do escopo. Projeto civil, projeto hidráulico faz parte do escopo. Contratos, elaboração de contratos com todos os fornecedores desta obra faz parte do escopo. Planejamento de contratação de mão de obra é um documento que demanda tempo, esforço e recursos que faz parte do escopo do planejamento e gestão do projeto. E depois você tem execução. Limpeza do terreno faz parte do escopo. Infraestrutura, fazer a fundação faz parte do escopo? Faz. Então, pessoal, se lembrem sempre, eu tenho escopo administrativo e escopo técnico, tem a ver com a natureza do projeto em si. Vamos lá. Ideias nascem, tá? A partir de necessidades. Estas necessidades vieram de demandas dos clientes externos ou de concorrentes. Bom, se o concorrente está fazendo isso, eu preciso fazer também, ou fazer algo melhor, diferenciado, para me destacar. Ou necessidades e demandas de órgãos regulatórios que demandaram que você instalasse um filtro, né, antes para a liberação de todos os resíduos da fábrica. Então, tem que criar um projeto, que é criação, desenvolver e implantar um filtro, por uma necessidade, por uma demanda regulatória. Ou necessidades internas, que os próprios colaboradores disseram, olha, a gente precisa fazer um upgrade desse software, porque a gente está perdendo muito tempo nosso de projeto por conta dos bugs, dos problemas de processamento. Então, vocês vão implantar um projeto, que é fazer um upgrade ou adquirir um novo software para aquela área em específico. Então, necessidades diversas, né, surgiram para resolver alguma coisa, né? Daí você começa a ter ideias de como resolver isso. Desenha quais são os seus objetivos a partir das necessidades, faz os estudos de viabilidade, aqui são 2 exemplos, técnico e financeiro, e você tem lá no topo o que nós chamamos, na linguagem nossa de projetos, gestão de projetos, o sponsor, ou seja, o patrocinador, aquele que vai aprovar ou a continuidade desse projeto, ou seja, go ou stop. Não, coloca essa ideia sua interessante, mas por hora não é o momento mais adequado para iniciarmos esse novo projeto, porque nós já temos um outro projeto em andamento. Analisem o contexto econômico, político da região, do país, porque isso pode influenciar. Por exemplo, regulatório, câmbio, não é? Entrada de matéria-prima, entrada de equipamentos em Angola, isso pode influenciar. Se você está comprando equipamentos, você precisa de dólar,
Então, o contexto sociopolítico e econômico pode influenciar o sponsor na tomada de decisão, se dá gol ou não gol, dar continuidade a esse projeto que